A gente vai ter que rever nesse mês como é que está o nosso nível de gratidão. Porque gratidão tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Pessoas ingratas usam da adversidade, da dificuldade como pretexto de não serem gratas. Ah, eu não vou ser grata porque aquilo não aconteceu comigo, porque aconteceu com outro, não aconteceu. Isso é ingratidão. Ingratidão. Ah, eu queria que fosse assim, e porque não é assim, eu não pego na sua mão. Você conhece alguém assim? Não conhece ninguém assim? Que bom. Você está livre. Você está solto, livre e solto. Porque quem é ingrata, a pauta dele, né, da sua ingratidão, é naquilo que ainda não aconteceu com ele. Ah, mas eu esperava receber e não recebi. A pauta dele é isso, ele é ingrato. Eu sou ingrato porque não aconteceu. E aí ele vive num ciclo de ingratidão profunda. De ingratidão profunda. Porque gratidão não tem a ver com fases da vida. Ele é grato. Gratidão não tem nada a ver se está tudo bem ou se está tudo mal. Ele é grato. Salmo 103. Verso 2. O salmista disse assim: bendiz minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É como que se Davi estivesse diante de um espelho e ele falava para ele mesmo: ó, minha alma, você tem que bendizer o nome de Deus, porque o que você já recebeu dele não está no gibi. Essa é a versão minha. Tem a versão linguagem de hoje, revista corrigida, revista atualizada. Essa é a minha. É como que se Davi se deparasse diante de um espelho e falasse para ele mesmo: bendiz a minha alma ao Senhor, diante dos benefícios que você recebe. Aí, para engrossar mais o caldo nesse culto de ceia, Filipenses capítulo 4, verso 11 em diante, Paulo ele começa a nos ensinar algo, que gratidão independe da situação. Ele diz: não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com circunstâncias em que me encontro. Paulo está falando: eu já aprendi tanta coisa nessa vida. Olha o seguinte: sei passar falta e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, Paulo ele não escreveu isso para tocar nas rádios. Paulo ele tem uma inspiração do Espírito Santo naquele momento, que vem do Espírito de Deus, pela vida que ele vivia e por entender o que Cristo fez por ele, que independe da situação para ele ser grato com o próximo e com Deus. Né? Ele viveu isso em todos os sentidos. Ele soube estar por baixo, estar por cima. Olha só. Só que o evangelho que vem sendo pregado por aí, maciçamente, né? É um evangelho que, se tiver escassez, acabou a gratidão, acabou a alegria. É o evangelho, se não for a música conforme você gosta de dançar, você empina a carroça. Certo? Então é um evangelho sem gratidão, baseado no que Paulo está falando.
Eu posso tudo. O que ele pode? Porque a gente só usa mais esse versículo, o 13. Mas os anteriores ele fala, olha, eu sei passar fome, eu sei ter prosperidade, eu sei passar calor e frio. Baseado nas prisões e nas torturas que ele passa, depois que ele se torna um cristão. Então, o que é que denuncia você? É a base da sua alegria. Isso te denuncia você. Como assim, pastor? Se a sua alegria é quando você está com o bolso cheio de dinheiro, o teu Deus é o dinheiro. Essa é a base da tua alegria. Se a tua alegria é quando você está no meio dos camaradas, dos joinha, dos filé, se você denuncia que ali é o que você mais é importante na sua vida. Aí Paulo fala, eu já passei por tudo, eu sei ter muito, sei ter pouco. O que eu posso tudo é em Cristo Jesus. Eu posso passar por toda a adversidade. O que rouba o teu sono se torna o teu Deus. Olha só, porque a gente vive um evangelho de que tudo tem que acontecer como que Deus fosse o empregado da gente. Agora aí eu me relaciono com Ele a nível de gratidão. Hoje eu entendo, depois de algum tempo de pastoreio, por que algumas pessoas respondem mais e outras menos. Questão de gratidão. E vou explicar para você isso. Eu vou aprofundar nisso daqui a pouco. É questão de gratidão. Simplesmente. Porque o meu relacionamento com Ele a nível de gratidão não pode ser abalado na dificuldade. Porque se com o meu próximo a minha gratidão para com Ele é limitada, baseado na minha adversidade, eu garanto que eu sou mais ingrato do que grato. E aí a gente vai parar no deserto. Existe o deserto da graça, que é ensinamento e crescimento, mas existe o deserto da lei. O que é o deserto da lei? Aquele povo que sai do Egito, que eu estou falando há muito tempo, que não chega a lugar nenhum. O deserto da lei é para quem é reprovado por Deus e quem promove ingratidão. Aquele povo tinha sido liberto da escravidão e desce além em Deus. E mete o pau, reclama o tempo todo. Aí Deus deixou eles lá no deserto. Morreram, uma geração inteira. Por quê? Porque a ingratidão era o quê? Era o outdoor deles. Ao invés de serem gratos por Deus tirarem eles do Egito, eles começam a caminhar. Uma caminhada que iria durar em média 15 dias, porque tinha criança com eles, senão demoraria menos dias. 40 anos. Morreram lá por quê? Porque o deserto da lei é para quem é reprovado por Deus e quem é ingrato. Agora, o que me impede de eu ser grato para com Deus e para com as pessoas? Culpa e adversidade. Culpa e adversidade. É um fato. Porque quando chega o dia mau, eu começo até a questionar Deus. Por que isso acontece comigo, meu Deus? Quem já falou isso para Deus? Só o Ribamar? Só o Ribamar. Ah, o Binael, a Cristina. Quem mais já falou isso para Deus? Por que comigo? Um cara tão bom. Porque você é bom, você é fora de série, fala a verdade. Você não é fora de série. Agora, para com Deus eu sou grato, e para com o próximo, quando eu entendo quem eu era antes de Cristo Jesus entrar na minha vida. É aí que nós vamos entrar no profundo de uma matéria que eu disse de manhã, embora a pastora Cirlei que pregou uma palavra tremenda, certo? De uma aula que eu tive no seminário chamado Soteriologia, que é a salvação pela graça que nós temos em Cristo Jesus.
Porque a partir do princípio que eu não era nada e Ele me resgata, eu sou grato a Ele eternamente, acabou. Eu faço tudo para Ele, a minha vida dele, meu dinheiro é dele. Eu não preciso de um discurso. Nunca mais na minha vida, depois que eu entendi a graça, alguém pediu para mim dizimar. Nunca mais na minha vida eu criei vergonha na cara e entendi a graça de Deus. Nunca mais. E não faz peso na minha vida. É com uma alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Diga graças a Deus. Agora, eu só posso aumentar o meu nível de gratidão se eu entendo quem eu era. Pergunta para o teu irmão, qual foi o maior presente que você já recebeu na sua vida? Fala o maior, qual foi? Pergunta aí, qual foi o maior presente? Sabe qual foi o meu? Olhe para mim, sabe qual foi o meu? A salvação em Cristo Jesus. Não tem nada maior do que esse. Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, narra uma história. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa, em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que convidava, falava consigo dizendo, se este homem fosse profeta, saberia de quem e qualidade que é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondeu-lhe Jesus, e disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele, dize, mestre. Pode passar. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, amará mais? Respondeu Simão, suponham que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? E não me deste água para os... Olha só, entrei na tua casa e tu não me deste água para colocar nos meus pés. Mas essa com as suas lágrimas as regou e com seus cabelos as enxugou. Não me deste ósculos, beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar nos meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Agora, Romanos capítulo 3, verso 23, nos iguala. Porque tem gente aqui que, um exemplo, quer ver, quem nasceu em berço evangélico, a gente ouve aqueles testemunhos que o cara matava, roubava, prostituía, traficava e papapá, e ele tem uma vida certinha desde quando entrou na igreja, né, Léo? Filho de pastor, mais ou menos assim. Eu não fiz muita coisa errada, não. Então não tem muito pecado para ser perdoado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus fala aquilo para Simão, ex-leproso, que está ali na casa, aquela mulher que foi pega, né, em adultério, que Jesus perdoou a vida dela, ela entendeu o que Jesus tinha feito por ela. E quando eu entendo o que Jesus fez por mim, o meu nível de gratidão aumenta. Todos nós pecamos.
Paulo tinha certeza do que Jesus fez por ele. E ele tinha tanta convicção que lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 4 e no verso ao 6, Paulo ele fala algo muito importante que parece um paradoxo. Se bem que eu poderia até confiar na carne, ele diz. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, Paulo está falando. Olha o perdigree de Paulo. Pode passar. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu fui fariseu. O que é isso? A classe mais nobre dos judeus, da lei. Quanto ao zelo da lei judaica, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que é na lei, tudo que a lei mandava eu fazer, eu era irrepreensível, dizia Paulo. Para aqueles que estão aqui e acham que não tem defeito, que acham que o seu pecado é menor do que o do outro, e porque você acha que às vezes é mais santo do que o outro, o seu nível de gratidão com Deus diminui. Paulo fala isso. Ele fala, eu posso ter razão para ter uma confiança. Eu tenho razão para isso no versículo 4. Só que aí parece um paradoxo. Depois ele vem assim para Jesus, firmado em conceitos humanos. E lá em 1 Timóteo, acha para mim, Thaís, no capítulo 15, capítulo 1, verso 15 e 16, Paulo já muda a linguagem. É a Natália? Dá para perceber daqui. Era a Thaís, agora é a Natália. Capítulo 1, verso 15 e 16 de 1 Timóteo. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. Ponto. Paulo, ele já vai falando de quem, diante da graça e da salvação na cruz, ele é. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele já pega aquele perdigree que ele tinha, ele fala, olha, eu considero isso como nada, porque dos pecadores que estão aqui, eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aí ele já falou, olha, mas diante da cruz, eu sou o pecador principal. Olha, gente, e verso 16, ainda é esse aí mesmo, ele continua falando isso. Diante da graça de Cristo, ele se sente um miserável. Ele se enxergava o pior de todos. É aí que eu entro para engrossar mais ainda. Hoje eu sei porque que uns respondem mais rápidos e outros demoram para responder. Porque não entenderam o que Jesus fez ainda. Porque o dia que entender, cai a ficha. Quem está entendendo? Eu entendo o que Cristo fez por mim, porque Ele me tirou de um lugar que eu sei aonde eu estava. Que sem Ele eu não sou nada. Quem disse que você foi pouco perdoado? Quem disse que seu pecado é pouco? Que diante de um fato que a televisão mostra, você é maior do que o outro.
Um dia Deus me virou do avesso e me mostrou quem eu era. Eu já falei parte da minha vida para vocês. Vocês conhecem minha história. Deus me virou do avesso. E um dia eu entendi que, igual Paulo falou, eu sou miserável. Eu sou miserável. Foi como que Deus falasse para mim. Eu estava na casa da minha irmã. Olha, Marco, se houvesse só você na terra, sabia que eu tinha que morrer na cruz para salvar você? Porque você não se difere de ninguém. Sabia, meu irmão, se você vivesse na terra sozinho, Jesus tinha que morrer para pagar o teu pecado? Que ninguém se salva porque é bom, porque é legal, mas se salva pelo sangue derramado na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos. Quando alguém é destituído, ele não pode mais participar daquilo. Do que? Da glória de Deus, da presença de Deus. E qual que é então a minha dívida que eu tenho com Jesus? É grande, não tem preço, não se paga. É enxergar o quanto eu fui errado e o quanto Ele fez por mim. Isso é gratidão. Eu sei o tamanho da minha dívida que Ele pagou. Eu já sei o que eu fiz. E quanto mais eu entendo isso, mais a minha dívida de gratidão aumenta com Ele. Quanto mais eu vou tendo maturidade, por isso que eu entendo quando o apóstolo Paulo fala, aquele que muito é dado, muito será cobrado. É revelação da graça. Olha para mim, outro texto que não é meu, é do Bill Johnson. Graça sem santidade não é salvação. Se a graça de Cristo na cruz de Calvário não produz santidade em você, você nunca alcançou a graça. Por quê? Porque graça é essa revelação que eu estou te falando aqui, do que Ele fez por mim. Cara, Jesus morreu na cruz, mano. Aí eu entendo isso, Ele pagou a minha dívida. Eu quero até o meu último fôlego servir a Jesus Cristo. E depois desse fôlego, eu vou para a glória eterna. E pode vir o que vier, estamos juntos. Fechou, eu e Ele. Quando alguém não responde à altura, não é que a gente consegue ir à altura dele, mas responder algo, é porque não conseguiu dimensionar o que Ele fez. 2 Coríntios, no capítulo 5, eu vou tentar trazer uma linguagem mais contemporânea, mas vou ler o versículo para a gente entender. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim, Paulo: pois o amor de Cristo nos constrange. É como que Paulo está dizendo assim, olha, eu olho para a cruz, eu fui salvo por aquela cruz, e o amor dessa cruz, ela me empurra, me constrange, me força, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o que Paulo está falando, gente, Jesus morreu por nós, a gente tem que viver para Ele, não é viver para você, não é usar o trampolim da prosperidade que se vende dos púlpitos, para viver para você. O versículo seguinte diz o quê? O 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que, por Ele morreu e ressuscitou. Paulo está falando, oh, gente, a sua vida agora não é mais para você. O seu plano agora, para a sua vida, é plano B, segundo plano. Porque o plano principal agora é o de Deus. Isso é gratidão. É isso que ele está falando aqui.
Paulo está falando, olha, ele não decidiu viver para ele, ele morreu para vocês. Aí Paulo está dizendo, eu doei a minha vida para Cristo. Por isso que ele fala, não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Só que não foi um versículo que Paulo achou bonito e colocou na Bíblia. Ele morreu por Cristo. Ele morreu de fato. Ele morreu. João morreu por Cristo. Pedro morreu por Cristo Jesus. Eles não brincaram de abrir célula. Eles entregaram a vida. Eles não vieram num culto celebrativo de domingo. Eles morreram. É forte, gente. Hoje tem pessoas que amam mais a si mesmo do que a Deus. Não abrem mão do conforto para servir Deus. Se o servir a Deus bateu na hora do conforto, ele prefere o conforto. Aí Paulo fala no versículo lá anterior, o amor dele me constrange. Eu fico constrangido. Sabe o que é ficar constrangido? É quando a pessoa faz um favor para você, você vai pedir um favor para ele, você fica sem graça, você tem que fazer. Quem já passou por isso? O cara é gente boa, nunca fala não para você. Aí ele vem para você, você pode fazer, você fica sem jeito, mano. Não é assim? Você fica sem saída. O cara é tão gente boa, tão gente maravilhosa, já tirou você do buraco várias vezes, que quando ele chega para você, mano, tem como você fazer um favor para mim? Você já fala, pode falar, cara, tamo junto, mano. É isso que Paulo está falando, que o amor de Cristo constrange ele. Paulo falou, olha, eu decido a partir de hoje não viver mais para mim. Ao ponto de lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele descortinar mais e abrir mais uma janelinha de uma perspectiva de entender o que é ser grato. Ele fala assim, Atos 20, 24, mas em nada tenho na minha vida por preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele não considera nada mais importante que isso. O mais importante era o ministério de Paulo. O mais importante. Isso é muito forte. Os teólogos que estudam a Bíblia, eles falam assim, eles têm uma definição de Paulo. Paulo, ele entendeu a mente de Cristo e escreve as cartas para a igreja entender o que Cristo queria dizer. A carta mais teológica de Paulo é a carta aos Romanos. Romanos é a carta mais completa a nível de doutrinas bíblicas e de uma perspectiva da salvação através de Cristo Jesus. Para você ter uma ideia, no capítulo 5 de Romanos, Paulo ele tem um diálogo muito aberto a respeito do que Cristo fez. No alto lá do verso 10, mais ou menos, 5:10 de Romanos, abre lá para mim. Olha, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, irmão, a gente era inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está falando, olha, vocês eram, eu, Paulo e o restante da humanidade, inclinado ao pecado, éramos inimigos de Deus. Nós não fizemos nada para ser salvo. Lembra quando você era lá do mundo, que tinha aquele churrasco, só tinha cachaça lá na tua família? Você viu alguém orando, vamos orar aqui agora para que o Espírito Santo venha nessa reunião para a gente ser salvo? Lembra disso? Alguém orava assim? Alguém fazia isso? Não, né? O Espírito Santo que foi lá e salvou o Marcos.
Eu era inimigo de Deus. Olha como é que a minha ficha caiu faz tempo. Eu era inimigo de Deus, cara. Porque nós, quando éramos inimigos, eu só queria festa e bagunça. Mas Jesus amou de tal forma que Ele já foi até mim e me resgata. Cara, isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço e não tem preço. Nós não fizemos nada para merecer a morte dele na cruz. Nós éramos filhos da ira de Deus. Baseado nisso, mediante gratidão, olhe para mim, eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu não tenho autoridade para viver para mim mesmo. Isso é gratidão. Isso é mudança de mente. Muda aqui dentro, não muda por fora. Aí se você está entendendo o que eu estou falando, é impossível você não dar uma resposta. Ah, é por causa do meu marido. Não, é por causa da minha esposa. É por causa do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu... É impossível ficar parado. Só fica parado quem não entendeu ou não quer entender. E se você não quer entender a graça, como será salvo pela mesma? Na ceia, está aqui os elementos da ceia. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 23 e diante: o que recebi do Senhor, que também nos entreguei na noite que foi traído. Jesus toma o pão e dá graças. Não, você sabe o que é isso? Na noite em que ele foi traído, na outra noite ele seria crucificado. Da quinta para a sexta. Se você soubesse que ia ser traído e morto, você daria graças a Deus? Você pegava um pão e falava: muito obrigado por esse pão? E aí ele entra na ceia e fala: olha, quando vocês cearem, façam isso em minha memória, do que eu fiz por vocês, a aliança eterna. É muito sério isso. É impossível entrar num nível de maturidade e de relacionamento com Deus sem dar resposta para Ele. Quando eu falo resposta, não é sim ou não. É envolvimento. É vida. É entregar a vida. Não se prender nada a nada. Nem dinheiro te prende. É muito sério. Qual é o assunto da glória? Lembra que eu falei como é no céu, na terra, na mensagem do reino? Lembra disso? Mas eu vou pegar agora um texto lá de Apocalipse, capítulo 5, verso 9 em diante. Qual é o assunto lá na eternidade? Eu vou te provar. E cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Aí, isso aqui vai ter na eternidade, a redenção da humanidade. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi uma outra voz de outros anjos ao redor do trono, com seres viventes dos que anciões, e o número deles eram milhares de milhares, e números que deles eram milhares, era muita gente. E com grande voz dizia: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o... Essa aí é a temática da adoração no céu. Qual que é a temática? Digno é o Cordeiro que foi morto. Lá no céu, a gratidão ainda fica, porque a história de Deus, ela deu continuidade nessa história maravilhosa de redenção em Cristo Jesus. E ele então ele ficou digno de receber. E a temática da adoração no céu foi o que o Cristo fez na cruz do Calvário. Embora muitos que estão aqui entendem, mas não dão resposta.
Irmão, se quer congregar aqui nessa igreja, é doideira, é desse nível aqui. Você fica sem saída. Só quem não quer entender mesmo. Eu não posso esquecer o que Ele fez por nós. Não é que Deus é carente, precisa ser bajulado. Oh, vou lembrar de novo o que o Senhor fez por mim. Não é isso. Certo? Ele faz isso para causar um impacto na nossa vida, de mudança. Você sabe o que é ganhar a eternidade? Se fosse para... vem cá. Quem aqui já passou dos 50? Levanta a mão. João, Ieda 70 e quanto, Ieda? Se você pudesse comprar, você compraria mais uns anos? Quem compraria mais anos de vida? Mais 100 anos, quem compraria? Ninguém compraria? Ribamar, você compraria? O Ribamar, hoje ele está positivo. Tem gente que, então você quer morrer hoje? Vem cá que eu vou orar para um caminhão passar atrás de você ali. Não, vem, eu vou orar. Quem queria comprar mais uns 100 anos de vida, com saúde? E por que você não levantou a mão antes? Quanto você pagaria para mais 100 anos com dinheiro no bolso e saúde? Quanto você pagaria? Você ganhou a eternidade com Jesus Cristo, irmão. De graça. Hoje eu sei, porque muitos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, e porque outros profetas entregaram a vida para Jesus. A vida deles não era mais deles, irmão. Baseado no que eu estou pregando hoje, gratidão. Hoje eu sei porque que aqueles caras entraram na fornalha. Eu entendo porque que Abraão se entregou totalmente. Hoje eu entendo porque Paulo, Pedro, esses caras, irmão, doideira. Pergunta aqui, irmão, aqui nessa igreja tem alguém que fez o que Paulo fez por Jesus? Pergunta para ele. Você acha que naquela época, olha para mim, a crentaiada daquela época ficava em cadeirinha com ar-condicionado na cabeça e uma musiquinha afinada para você ouvir, cantar e pular? Você acha que cristianismo era isso? Naquela época falava que era de Deus, estava destinado à morte. E os caras, mano, entregaram a vida cerrado ao meio, foram cremados, decapitados, foram destruídos, a família deles morreram, irmão. Porque eles entenderam a graça. Amém, gente? Porque o que Jesus pagou não tem preço. Então a dívida de gratidão para com Deus vai além do que dinheiro. Vai além do que ser líder num projeto da igreja. É muito sério isso. Mateus capítulo 7, para nós irmos para a ceia. Capítulo 7, verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Fala para o teu irmão, é muito fácil ver o pecado na vida dos outros, né? E achar que o teu é menor, né? Fala para o teu irmão, o seu é bem menor do que o outro, né? E por que vês o arqueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Olha para mim aqui. Verso 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixe tirar o arqueiro ou o cisco que está no teu olho, quando tu tem uma trave no teu. Foi baseado nisso que eu acho que Natan chegou para Davi, o profeta, e falou: Davi, vou contar uma história para você. Tinha um cara, ele começa falando uma história do outro, que tinha muitas ovelhas e pegou a ovelha daquele que tinha um. Porque se Natan chegasse para Davi e falasse assim: Davi, você pegou Betseba, ele ia falar: não, que é isso. Mas ele dá a sentença, quando ele conta a história de um cara que pegou a ovelhinha daquele,
e ele tinha muito, o que Davi fala? Esse cara tem que morrer. Foi isso que Davi falou? Porque a gente olha o pecado do outro maior que o nosso. Aí tem gente que... Gente, nunca mais fala isso. Quem já ouviu isso? O cara é gente boa, só falta Jesus. Quem já ouviu isso? Jesus é acessório, irmão? Jesus é um acessóriozinho? Ele é gente boa. Só um Jesusinho pendurado aqui. Só falta um acessóriozinho. Se falta Jesus, falta tudo. Então acaba com essa história. Se falta Jesus, falta... Jesus não é acessório. Aí o cara vem para a igreja só para o cara lá, é gente boa. Porque ele lava o carro no final de semana, pega a mulher, dá uma volta na praça, compra um picolé para ela, e vai no shopping com os meninos, vai no lance dos meninos, e vai para casa, escova os dentes, o cara tem que ir para o céu. Ele vai para o céu porque Jesus Cristo morreu na cruz por ele. E a gente fala que, ai, o cara é gente boa, só falta Jesus. Falta tudo para ele. Falta tudo. E lá fora, redobra atenção. Está querendo menosprezar o que Cristo fez. Estão igualando a sociedade. A sociedade, ela será distinguida da seguinte forma: aqueles que têm Jesus Cristo e aqueles que não têm Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, verso 1. O autor de Hebreus diz assim: por isso, convém atentarmos mais diligentemente. Ele está falando, ó, gente, vamos ficar mais atento, que eu vou repetir de novo, mais atenção, diligentemente, para as coisas que ouvimos. Vamos atentar de novo para aquelas. Porque sabe que quando a gente fala de graça, salvação, eternidade, salvação na cruz, a gente, que aqueles que... Eu estou há 21 anos pregando isso. 17 como pastor. Às vezes a gente passa despercebido, tipo a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quem mandou? Já sei. Coisa tão simples. O cara morreu lá, morreu, quem mandou ele entrar lá? Né? Tem gente que não sabe diferenciar isso. Aí o autor de Hebreus fala, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha o 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permanecesse firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como esqueceremos nós e descuidamos de tal grande salvação? O autor de Hebreus fala que é uma tal grande salvação. Sabe esse tal ali? Tão grande salvação? Significa que o que Cristo fez é algo imensurável.